Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar de trabalho mecânico e vamos dar ênfase a trabalho de força constante. Bom, para iniciar, vamos ver um conceito que é o conceito de energia, que é um pouco abstrato. Então, observa: energia não tem peso, energia não tem cor, não tem cheiro. Mas se a gente for falar de energia elétrica, a gente paga por ela. Não só a energia elétrica, né? A energia que a gente utiliza no dia a dia através dos alimentos que a gente consome, né? A gente não pode ver essa energia diretamente, não. Como é que a gente sabe que ela existe, então? A gente pode perceber ou percebê-la, né? Através de mudanças que acontecem, através de transformações que ela, a energia, produz. Observa, a energia ela pode ser utilizada para designar o que? Transformação, uma transformação em relação a calor. Trabalho mecânico, a gente vai definir isso ainda, né? Mas esse trabalho mecânico entenda-se por movimento. Quando a gente consegue observar algo, ver algo que está no nosso entorno, vamos colocar assim, né? Graças ao quê? À luz. Nós estamos falando de energia. Né? Quando a gente fala de um motor, de um refrigerador, de uma geladeira, de uma caldeira, no caso de um trem, por exemplo, tá? Quando a gente fala de um alto-falante, de uma lâmpada igual está aqui a lâmpada, ou quando a gente está falando, nas Olimpíadas eu tenho o camarada, ele é um arqueiro, né? Ele, né, lança flechas, ele acerta muito bem o alvo. Nós estamos falando de energia. Quando eu falo que a Terra está movimentando em torno do Sol, quando a gente almoça, faz os lanches do dia a dia, a gente janta, a gente consome energia para poder gastar depois essa energia através dos movimentos, da fala, do pensamento. Quer dizer, a gente tem que alimentar nossas células com energia, certo? Então, a energia a gente sabe que ela existe por consequência do que ela faz para nós no nosso dia a dia, certo? E aí, vamos começar a falar do trabalho propriamente dito, trabalho de uma força. E vamos definir, né? Vamos definir o que é força, vamos relembrar que a gente já definiu isso anteriormente. O que seria a força? É um agente físico capaz de produzir o quê? Deformação ou aceleração de um corpo, na qual, né, essa força o quê? Atua. Então vamos imaginar o seguinte: uma força constante atuante sobre um corpo e faz com que esse corpo desloque uma distância d, realize um deslocamento d. Toda vez que, vamos lembrar, toda vez que eu tenho um movimento em que não há inversão de sentido e essa trajetória é retilínea, o deslocamento tem o mesmo valor da distância percorrida, tá? Vamos lembrar disso. Então vamos lá. Então, uma força constante atuando sobre um corpo faz ele realizar um deslocamento que eu posso chamar de d. Então, o que é o trabalho? O que é o trabalho mecânico aí? É a energia, no caso, transferida para esse corpo que deslocou através da força que foi aplicada e que resultou em quê? Num deslocamento. Então, quando uma força é aplicada num corpo e faz com que esse corpo realize um deslocamento, é óbvio que foi realizado ali um trabalho, porque essa força adicionou energia que fez esse corpo deslocar. Mas não adianta você, no caso, adicionar energia num sistema ou num corpo se ele não deslocar. Se ele não deslocar, eu não tenho trabalho. Só existe trabalho quando há o quê? Deslocamento. E aí, vamos ver uma coisa aqui. O trabalho é uma grandeza escalar ou vetorial? É uma grandeza escalar. É uma grandeza escalar. E matematicamente falando, eu posso determinar esse trabalho de que maneira? É o produto da força, se ela for constante, óbvio, pelo deslocamento realizado,
pelo corpo em função dessa força, vezes o cosseno de θ. O que seria θ? Na verdade, o θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. E então é o seguinte, quando a força e o deslocamento têm mesma direção e mesmo sentido, significa que o ângulo θ é zero. Qual é o cosseno de zero? É 1, não é isso? Então, o trabalho da força constante, quando força e deslocamento têm mesma direção e mesmo sentido, basta você pegar o valor da força e multiplicar pelo deslocamento. E o cosseno do ângulo? Como o ângulo é zero, o cosseno é 1, né? Agora, quando força e deslocamento têm mesma direção, porém sentidos opostos, então eu tenho aí o ângulo θ sendo o quê? 180 graus, cosseno de 180 menos 1. Logo, eu posso determinar, então, esse trabalho de que maneira? Menos a força vezes o deslocamento. Por que menos? Porque menos 1 o cosseno. Então, menos 1 vezes força vezes deslocamento é o quê? Menos força vezes deslocamento. Certo? Bom, no SI, vamos lembrar, força tem como unidade Newton. Deslocamento tem como unidade o quê? Metros. E quando eu multiplico força, Newton, deslocamento, metros, eu vou obter como unidade para o trabalho Joule. Vamos lembrar que Joule é unidade de energia. Isso foi visto dentro de calorimetria, certo? No 9º ano a gente viu a calorimetria. Então, olha bem, Joule é a unidade de energia no SI. Então, existe uma relação, né, entre trabalho e energia. Sim, claro. O trabalho é a energia adicionada em função da força aplicada, que fez com que o corpo realizasse um deslocamento. Então, energia adicionada ou retirada também, quando o trabalho é negativo, porque você retirou a energia, que significa que o corpo diminuiu a velocidade ou até mesmo ele tinha um movimento e com essa aplicação dessa força, com essa retirada de energia, fez o corpo parar. Bom, tipos de trabalho. Motor. O que seria o trabalho motor? É aquele em que a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então o trabalho ele é o quê? Positivo. O trabalho é maior que zero. Então o trabalho motor. Olha uma situação aqui, ó. Uma força aplicada fez com que o corpo deslocasse. Então observa que essa força tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento. Então, nessa situação aqui, esse trabalho é motor, o trabalho é positivo. Gente, só um detalhe, o trabalho você pode utilizar também, em vez de o tal, que é essa letra do alfabeto grego, que é o que eu estou utilizando, é como se fosse o T, né, do alfabeto grego, a gente pode utilizar também W, tá? Que aí o W vem do inglês, né, o que seria trabalho em inglês. Bom, o trabalho ele pode ser resistente também. Ele pode ser resistente. Quando que ele é resistente? Quando força e deslocamento têm mesma direção, porém sentidos contrários. Ou seja, é quando o ângulo entre força e deslocamento é 180 graus. Então o trabalho vai ser negativo, porque eu vou ter aí menos 1 para o cosseno, né? Então o trabalho vai ser negativo. Toda vez que o trabalho é negativo, eu tenho um trabalho resistente e não motor. Olha a situação aqui, olha. Observa a força que está sendo aplicada no bloco, é constante, o bloco está deslocando para a direita, mas a força é para a esquerda. Então, é o exemplo do trabalho, no caso, resistente. Um exemplo específico do trabalho resistente é o trabalho da força de atrito. E aí é óbvio que a gente está falando de uma situação em que um corpo está deslizando, ok? Observa, então, a força de atrito vai se opor ao deslizamento do corpo. Então, observa, deslocou para a direita e a força de atrito para a esquerda. Então, o trabalho da força de atrito é um trabalho resistente. Então, toda vez que um corpo estiver deslizando na superfície, plana no caso, quando eu quiser calcular o trabalho da força de atrito, o θ da minha fórmula lá, que trabalha igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, meu θ vai ser 180 graus. Por consequência, o trabalho que eu vou encontrar vai ser negativo.
Bom, vamos ver as situações aqui, olha, observa. E se a força for perpendicular ao deslocamento, ou seja, fizer ângulo de 90 graus com o deslocamento, essa força não realiza trabalho. Então, o trabalho para essa força que faz ângulo de 90 graus com o deslocamento é nulo. Matematicamente falando, você vai entender que cosseno de 90 é zero. Então, o trabalho é zero. Agora, fisicamente falando, você vai entender o seguinte: essa força não está contribuindo em nada para o deslocamento. Observa, o peso e a normal. O corpo ele vai deslocar no plano horizontal. Quer dizer, o peso e a normal não estão contribuindo para esse deslocamento. E se eu for analisar matematicamente falando, eu vou entender o seguinte: olha o deslocamento no plano horizontal, mas observa, o peso e a normal vão fazer com esse deslocamento um ângulo de 90 graus, né? Então, ângulo de 90 graus, cosseno de 90 é zero, então logo o trabalho é zero, o trabalho é nulo. Então observa que força peso e força normal são perpendiculares aqui, né, ao plano horizontal, ou seja, ao deslocamento. Então o trabalho realizado por essas forças nessa situação específica aqui é zero. Ah, mas a força peso, ela pode realizar trabalho? Pode. A força normal, não, né, gente? Porque se o corpo está apoiado, a força normal não está fazendo o corpo deslocar. Mas a força peso, a gente vai ver depois, pode realizar trabalho, com certeza. Vamos a um exemplo aqui. Vamos lá, olha, um bloco desloca 8 metros, né? E durante um bloco desloca 8 metros, durante o deslocamento, no caso, atua sobre esse bloco uma força de atrito constante de 10 newtons. Calcule o valor do trabalho realizado por essa força de atrito. É óbvio que nós estamos falando de um deslizamento, não é? Esse deslocamento é um deslizamento, quer dizer, o bloco está deslizando sobre a superfície. Então está lá, ó, o bloco deslizando, a força de atrito se opondo ao deslocamento, né? E aí o bloco deslocou 8 metros. Então, para esse deslocamento, e aí não vem ao caso se o corpo já parou realmente, ou se simplesmente ele parou só para mostrar que o deslocamento que foi 8 metros. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele deslocou 8 metros. E que a força é constante, é 10 newtons, para calcular esse trabalho. E é óbvio também que a gente vai entender que, no caso, a força e o deslocamento aqui fazem ângulo de 180 graus, né? Então o θ aqui é 180 graus. E vamos lembrar que cosseno de 180 é menos 1, certo? Então o trabalho é a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força em questão aqui é a força de atrito, tá, gente? Quando eu digo trabalho, ou seja, tal, né, que é o trabalho, é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, vale para qualquer tipo de força, desde que ela seja o quê? Constante. Não importa se é peso, se é uma força F qualquer aplicada, se é a força de atrito, não vem ao caso. Se ela é constante, o F é essa tal força. Então vamos lá. Qual o valor da força de atrito? É 10. O módulo da força de atrito é 10, né? Que é isso que a gente vai utilizar aqui. E o deslocamento, 8 metros. Agora, cosseno de quanto? Cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 menos 1. Então, eu tenho 10 vezes 8, 80, menos 1, menos 80. Né? Então, o trabalho vai ser igual a, vamos voltar aqui, menos 80 joule. Vamos para uma outra situação aqui, olha. Observa. Eu tenho agora uma situação em que eu tenho uma força F que também é constante a 200 newtons, né? Só que ela faz um ângulo de 60 graus com o deslocamento. Então vamos no exemplo, no enunciado do exemplo. Durante um trabalho em um armazém, um homem puxa um caixote, quer dizer, o homem está puxando o caixote com a força de 200 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal, direção na qual ocorre o deslocamento de 10 metros. Então, o deslocamento vai ser na horizontal. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Então, olha, o corpo deslocou na horizontal, então ele deslocou 10 metros. Então, o ângulo formado entre o deslocamento e a força, então, é 60 graus. Então, qual é o valor da força? 200 newtons, né? O ângulo é 60 graus, então vamos lá.
Então, trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, trabalho é força que é 200, deslocamento é 10 e cosseno de 60. Então, o trabalho é igual a 200 vezes 10 vezes o cosseno de 60, que é 0,5. Logo, eu tenho 200 vezes 10 dá 2.000, vezes 0,5 dá 1.000 joule. Então, esse é o trabalho realizado por esse homem aí. Então, gente, vamos terminar nosso vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Até mais.